Uma pesquisa aponta que 8 em cada 10 internados com Covid-19 no Hospital Emílio Ribas, referência no tratamento de doenças infecciosas, não têm a vacinação completa. O levantamento foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde, levou em conta o ponto em que está o calendário, né, para cada indivíduo. Enquanto isso, o número de casos de Covid e de gripe também, como falamos aqui há pouco, né, Gabi, continua subindo. A gente vai saber um pouquinho mais em que pé estamos na pandemia. Vamos conversar agora com o Dr. Jacques Steinbock, médico intensivista, supervisor da UTI do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. Dr. Jacques, bom dia, obrigado, por atender aqui a Band News FM. Bom dia a todos. Doutor, a variante Ômicron chegou para valer, né? Não só o Brasil. Outro dia eu falei assim, se você não conhece alguém que, enfim, alguém do seu ciclo próximo que se infectou com Covid recentemente, você não vive no Brasil. Aí me corrigiram e falaram assim, você não vive no planeta Terra, né? Porque é impressionante, né? A velocidade, como essa cepa se espalhou. Queria saber, no que já dá para perceber em relação a essa cepa para as demais? A gente venceu, por exemplo, aqui no Brasil, entre aspas, né? Cepas mais mortais, vamos dizer assim, mais agressivas. E o que o senhor vem notando mesmo na evolução do tratamento dos pacientes, que é algo que a gente ouvia muito no começo. Não, a gente vai conhecer muito ainda sobre essa doença, a gente está aprendendo muito sobre essa doença, né? Em que pé estamos hoje em relação ao tratamento da nova cepa e às pessoas que, porventura, se infectam com a Covid-19? Bom, vamos lá. Realmente a gente continua aprendendo e continua se surpreendendo, né, onda após onda, com as variações que essa doença apresenta. No momento atual, a circulação da Ômicron está caracterizada aí por uma menor taxa de conversão entre diagnóstico e apresentação de formas graves. Se no início da pandemia nós tínhamos aí 2% dos pacientes com a doença que acabavam evoluindo a óbito ou internação por um tempo prolongado em UTI, com a variante Ômicron, felizmente, essa taxa é muito menor. Então, nós temos aí 0,2% a 0,5% desses pacientes que acabam evoluindo com formas mais graves. Isso se dá por conta, do status imunológico da população. Hoje, grande parte da população, felizmente, está imunizada de maneira completa. E a gente sabe que a imunização, apesar de não proteger da infecção, ela protege, sim, da manifestação das formas graves da doença. Então, isso realmente está impactando favoravelmente na menor conversão de diagnóstico para formas graves. E uma segunda característica é que o vírus, por si só, dadas as suas mutações, em estudos experimentais, mostrou que ele também tem características que fazem com que a forma da doença provocada por esta variante seja menos grave do que as anteriormente vistas. Ele, por exemplo, ele acomete menos os pulmões e mais as vias aéreas superiores. E a gente sabe que um dos grandes determinantes de gravidade nas formas anteriores foi justamente a gravidade, né, a importância das lesões provocadas no pulmão e em outros órgãos. Agora, em relação à sua transmissibilidade, ninguém vivo hoje no mundo ainda tinha experimentado uma pandemia com uma progressão na taxa apresentada por essa variante Ômicron. Então, a gente vê que quase que em tempo real ela está varrendo o planeta. Então, o que você falou é absolutamente verdade, né? Todo mundo no mundo conhece alguém que já foi infectado. Só no Brasil nós temos uma particularidade que, apesar de todos nós conhecermos pessoas já infectadas, a estatística oficial não demonstra, né? A gente sabe que com esses apagões que nós tivemos sistemáticos aí nos registros oficiais da pandemia e a falta de testes diagnósticos, né? Acabou impactando negativamente, né, na fidelidade das informações oficiais da pandemia. Então, a gente sabe que pesquisas do Datafolha, por exemplo, mostram que, no mínimo, é o dobro a quantidade de pessoas infectadas comparadas àquelas que foram devidamente registradas de maneira oficial. Quanto ao tratamento, Ivan, que você perguntou, muita coisa evoluiu nesse momento. Hoje nós temos tratamentos específicos, nós dispomos de antivirais específicos, né, para serem utilizados em fases distintas da doença. Já desde 2020, nós já sabíamos que, por exemplo, a imunomodulação, a diminuição da inflamação promovida por drogas como o corticoide, bastante disponibilizado em todos os serviços médicos, tinha um impacto de diminuir a letalidade. Já nas formas mais graves, ele reduzia em 35% a mortalidade dos pacientes sob ventilação mecânica. Então, de lá para cá, muita coisa evoluiu. Nós temos hoje um arsenal terapêutico baseado em evidências, ou seja, experimentado, real, baseado em premissas científicas, técnicas, que nós sabemos que funcionam.
Como é que o senhor, supervisionando uma UTI, e a gente viu ao longo dessa pandemia o que os intensivistas, né, os médicos ali da linha de frente viveram em relação ao atendimento, ao tratamento dessas pessoas, como é que o senhor se coloca nesse momento em que há um avanço assustador de uma cepa, de uma doença que matou muita gente, e ao mesmo tempo uma sensação esquisita de que há uma certa tranquilidade? E é muito curioso como a gente vem vendo as coisas sendo tratadas, né, de muitas restrições sendo colocadas de lado, mas ao mesmo tempo muita gente preocupada em restringir de novo. Há uma sensação de tranquilidade, mas não é bem assim, né, doutor? Há uma dualidade, como você bem frisou, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a cepa mais transmissível de todas, quer dizer, hoje a gente sabe que uma pessoa é capaz de transmitir para 6 pessoas em 5 dias. Ao final de 10 dias serão 36, porque parte dessas 6 transmitidas nos primeiros 5 dias já estão transmitindo também. Isso faz com que ela tenha uma taxa de transmissibilidade enorme e um pico muito rápido. Então, mesmo tendo uma taxa de conversão pequena, como eu já citei, um número muito grande de pessoas adoecidas ao mesmo tempo, quase que simultaneamente, mesmo com um percentual pequeno de formas graves, esse percentual pequeno tem o potencial de impactar negativamente na assistência médica. Essa é a nossa preocupação enquanto médicos. Lógico que o risco individual de uma pessoa infectada hoje é menor do que já foi, causado pelas doenças, pela doença causada por variantes prévias, né, que circularam previamente. Mas do ponto de vista de saúde pública, isso é realmente importante, porque se a gente satura os sistemas de saúde, isso significa que, literalmente, acaba faltando para todo mundo. Um paciente amanhã, depois que tem uma apendicite, ele não vai encontrar um hospital de portas abertas funcionando na sua normalidade para atendê-lo nessa patologia. Um paciente que tem uma pneumonia de qualquer outra etiologia, bacteriana, por exemplo, que precisa ser internado, né? Um parto, né, mais complicado, que precisa ou demandar algum tipo de atenção mais especializada, todas essas situações podem ser negativamente impactadas se eu saturar o sistema de saúde. Então, há essa dualidade. De um lado, a população está ouvindo que, não, é só uma gripezinha, o que não é verdade, né? A taxa é menor, mas quando se apresenta, ela é pior. Para os pacientes não vacinados, ela realmente pode ter uma chance de apresentação de doenças mais graves, mas do ponto de vista de saúde pública, ela assusta, sim, por conta desse impacto que ela está tendo no serviço de saúde. Um segundo aspecto que é importante é que, ao mesmo tempo que os serviços de saúde estão sendo pressionados por esse aumento de demanda, eles também estão sendo desfalcados de parte importante do seu staff, que está caindo acometido também pela mesma doença. Um pouco antes agora, 5 minutos antes de nós iniciarmos essa conversa, acabei de receber um aviso pelo WhatsApp que mais um dos meus médicos da UTI também está, dessa vez com flurona, né, associação de flu junto com coronavírus. E isso é uma realidade que está impactando no mundo inteiro. Então, realmente, eu acho que é um momento de grande delicadeza. Eu acho que todas as situações que levam ao ajuntamento de pessoas e que podem ser evitados, devem ser evitados. Justamente para que a gente passe por essa onda sem que leve ao colapso do serviço de saúde. Quero perguntar ao senhor, doutor, sobre essa questão da vacinação, né? O senhor já mencionou algumas vezes, mas quero entrar um pouco mais nesses números. O Ivan Brandão até começou falando disso, né? De que 8 em cada 10 internados no Hospital Emílio Ribas não têm a vacinação completa. Queria entender, nesse momento, o que a gente considera vacinação completa, se a gente ainda está falando do esquema de 2 doses, ou se a gente já está considerando como vacinação incompleta quem não tomou também a 3ª dose, e perguntar o que muda no quadro clínico, né? Das pessoas que tomaram a vacina e não tomaram. O senhor falou, não evita a contaminação, mas evita o agravamento, né? Sim, a vacinação completa hoje, como ela é definida, ela pressupõe a 3ª dose para aqueles indivíduos para os quais ela é elegível. Então, nós sabemos que quem tomou a 2ª dose de qualquer uma dessas vacinas, né, que foram programadas para ser feitas em 2 doses, 4 a 5 meses após essa 2ª dose, deveriam estar recebendo uma dose de reforço. Esse é o esquema vacinal completo. Até 4 meses ou 5 meses após a 2ª dose, e a partir de então, pressupondo a 3ª dose. Qual é a diferença na evolução clínica desses pacientes?
os pacientes que não têm a vacinação completa ou que não foram vacinados, primeiro que eles têm uma chance maior de serem acometidos por uma forma mais grave da doença. Isso é notório, tanto é que vocês viram que 70% a 80% dos pacientes hoje internados em enfermarias e UTIs com Covid-19 são pacientes que não têm esse esquema vacinal completo. Mas, além disso, nós temos uma particularidade do próprio vírus. Quer dizer, o vírus, a gente, como eu já citei, até por estudos experimentais, ele, por conta provavelmente de algumas dessas suas mutações, ele perdeu um pouco da sua virulência e patogenicidade, a sua capacidade de promover doença. Ele tem uma característica que ele comete muito mais vias aéreas superiores, promovendo e causando quadros semelhantes aos quadros gripais, com um arranhão, entre aspas, de garganta, coriza, sintomas altos. Enquanto que as variantes que circularam anteriormente, elas tinham uma predileção pela via aérea inferior, ou seja, pulmões e outros órgãos. E aí, sim, elas causavam quadros mais graves. Então, resumindo, qual a importância da vacinação hoje? Principalmente fazer com que o indivíduo, mesmo que ele seja infectado, ele tenha uma chance de transmissão um pouco menor, mas principalmente ele tenha uma proteção em relação à apresentação e evolução para formas graves da doença. Ainda sobre isso, estou olhando aqui as perguntas que estão chegando também dos ouvintes, e só para deixar claro, doutor, sobre essa história do esquema vacinal. Então, quando a gente fala que de 8 a 10, né, de 8 em 10 não tem o esquema vacinal completo, ou são pessoas que não tomaram as 2 doses, ou já deveriam ter tomado a terceira e também não tomaram ainda, ou seja, já ultrapassaram esse tempo necessário, o intervalo necessário, né, entre uma dose e outra, certo? A definição de esquema incompleto pressupõe exatamente isso que você falou. Eu não tenho os dados objetivos em relação a qual percentual desses pacientes se encontra em cada uma dessas categorias, né? 2 doses faltando a terceira, ou 1 dose faltando a segunda a terceira. Infelizmente, eu não tenho esses dados para dar para vocês, mas, de qualquer jeito, o que nós sabemos é que o esquema vacinal completo, ou seja, aquele que tem as 2 doses, mais a terceira, quando o período justificá-la, esses são aqueles que estão mais protegidos. Uhum. E aí, doutor, o senhor fala da mudança, né, na característica do vírus, né, do comportamento do vírus também. A gente falou também na mudança do comportamento dos hospedeiros, nós, né, e o vírus encontrando uma população diferente, inclusive mais vacinada. Mas essa maior capacidade de contaminação pode indicar de alguma maneira que essa variante encontrou alguma brechinha ou tem uma capacidade de driblar as nossas defesas? Com certeza. E isso tende a acontecer sempre. Então, na medida que a gente vai criando, entre aspas, um ambiente propício à seleção de novas variantes, o que significa isso? Nós temos ainda uma situação mundial no qual o vírus está circulando bastante. Quando ele encontra populações que vacinadas ou imunizadas por doença prévia adquiriram e produziram uma certa quantidade e qualidade de anticorpos, esse vírus está sempre sofrendo contínuas mutações. Em algum momento, alguma dessas bilhões de mutações aleatórias vai acabar levando à produção de algum vírus que neste ambiente vai sair, quer dizer, ele vai sobreviver a esse ambiente. Isso é aleatório. Mas é quase certeza que isso sempre acontece. Como aconteceu agora com a Ômicron. Mais de 30 mutações apenas na proteína spike, aquela responsável pela ligação às células que acabará invadindo. Entendeu? E agora, por sorte, essas mutações do vírus atual, em que pese terem aumentado em muito a sua transmissibilidade e diminuído bastante a sua sensibilidade aos anticorpos produzidos por vacinação prévia ou doença prévia, eles também levaram a uma mudança nas suas características que induziram a menor patogenicidade, menor capacidade de promover doenças graves. Mas o risco teórico existe de que no futuro possamos até ter variantes que sejam mais transmissíveis e eventualmente tão patogênicas quanto as que anteriormente circularam. Por isso é importantíssimo que todas as pessoas que estejam nos ouvindo procurem se vacinar, atualizar o seu cartão vacinal e mantenham as medidas de etiqueta respiratória, de isolamento, de distanciamento. Isolamento não é um termo que eu gosto muito de utilizar, porque distanciar não quer dizer isolar-se, né? Mas o distanciamento social e a proteção mecânica com a máscara
adequadamente utilizada, orofacial, são as medidas efetivas, qualquer que seja a variante, qualquer que seja o vírus de transmissão respiratória. Então, elas têm que ser mantidas e implementadas onde ainda não tenham sido. E aí o doutor já responde a pergunta do ouvinte nosso aqui, o final 3914, porque ele pergunta justamente sobre isso, né? O avanço da Ômicron, se a gente pode afirmar que, por exemplo, a Delta ficou para trás, né? Se novas variantes sobrepõem-se a variantes que já passaram e se a gente pode, enfim, dar essas variantes como mortas. E não, né? Nada garante que lá na frente a gente possa ter uma Ômicron potencializada ou que cause mais danos, e o único jeito, não sei, né, doutor, mas é vacinar e manter essas medidas aí que o senhor falou, né? E eu lia um estudo científico, né, de um cientista que ele explicava que, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com o vírus influenza, que você tem uma matriz, me corrija, doutor, se eu estiver falando besteira, mas ele explicava algo assim, que você tem uma espécie de matriz, né, então os vírus que vão surgindo, as variantes que vão surgindo, elas são desdobramentos do mesmo vírus, né? E no coronavírus, não. Então, você tem vírus que surgem de outros lugares também, ou seja, as variantes, elas não são como se fossem descendentes da mesma variante. Elas são criadas simultaneamente, de formas diferentes, em lugares diferentes. Então, é mais difícil até prever o comportamento, né? Existem todas essas características. Vale lembrar que não o SARS-CoV-2, nem o SARS-CoV-1, mas outros coronavírus já existiam antes dessa pandemia. Nós convivemos com eles, né? Então, por exemplo, existem algumas cepas, algumas espécies de coronavírus que são causadores, já eram reconhecidamente causadores de surtos eventuais, quase que sazonais, de pneumonia viral em adultos ou crianças. O coronavírus ele tem algumas características distintas, né? E essa pressão seletiva faz com que, eventualmente, possa surgir exatamente isso que você falou. Nós chamamos isso de evolução convergente, né? No mesmo ambiente de seleção natural, né? Promovido pela imunização prévia, pela doença prévia, os vírus podem acabar apresentando alterações muito semelhantes ou, eventualmente, até idênticas em locais distintos do mundo, quase que simultaneamente. Nós chamamos isso de evolução convergente. E aí nós tivemos isso, se não me falha, acho que com a Delta isso aconteceu. Rapaz. Agora, só completando a outra pergunta do ouvinte, né? Em relação à substituição de uma variante pela outra. Se elas morreram. Isso é uma evolução natural. Isso acaba acontecendo, né? Então a gente viu que a Delta, né, ela está ficando para trás, sim. E a tendência é que ela fique mesmo, né? Em outros locais onde a caracterização genética, né, o sequenciamento é mais amplo, né, mais abrangente do que na nossa capacidade de vigilância genômica, a gente sabe que essa taxa é muito rápida de substituição. E os últimos dados que nós temos aqui, em algumas cidades, em alguns centros de genômica, nós já sabemos que 70% a 80% das variantes ora em circulação são da Ômicron. Dr. Jacques Steinbock, poderíamos ficar aqui até às 11, né? Falando sobre esse assunto, porque tem muita pergunta e aí começa a ter perguntas sobre vacina, se eu tomei a primeira dose, se eu tomei a segunda, eu posso tomar, mas enfim, é um assunto que mexe mesmo com a gente. A gente vai aprender a conviver não só com a doença, com a circulação do vírus, mas também a falar disso de uma forma mais natural. E é isso, né? No final das contas, doutor, vacina no braço, máscara, distanciamento, a gente continua com esse mantra, né? Ainda que aparentemente, ou enfim, na cabeça de muita gente, a gente esteja numa situação tranquila, que não é muito por esse lado, né? Não é, e eu acho que assim, 2 anos depois do início desse enfrentamento, você vê que aquilo que a gente já sabia que funcionava lá no início continua válido agora, né? Distanciamento, uso de máscara, só que com uma vantagem, agora nós temos vacina. Então, acho que vários ouvintes aí que eventualmente têm alguma dúvida em relação à vacina, a minha resposta no varejo é uma só: vai lá e se vacina. Vai no posto, leva as suas carteiras de vacinação, que os profissionais que lá estão vão saber te orientar como fazer e como completar a sua imunização adequada em relação ao Covid-19, levando em consideração o tipo de vacina que você tomou previamente, o tempo transcorrido da última dose até agora, presença de comorbidades e o tipo de vacina que você recebeu no primeiro esquema. Essa é uma verdade científica, entendeu? E, realmente, se nós temos hoje, entre aspas, uma situação, um risco individual melhor, é por conta dessas medidas que nós temos tomado desde o início.
Dr. Jacques Steinbock, médico intensivista, supervisor da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Obrigada pela gentileza do tempo do senhor, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho e boa sorte com os profissionais faltantes por aí. Sim, vamos precisar mesmo. Muito obrigado, bom dia para todos vocês. Bom dia.